Cruz credo, sexta-feira 13. Boa! Hoje é sexta-feira, 13 de agosto ainda. Ó o Jason aí, cuidado com o Jason. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou resolver com vocês aqui, né, acompanhar a resolução do livro, daquele exercício sobre polias que eu tenho certeza que vocês fizeram e vocês vão me enviar até hoje, quem ainda não enviou, né? Vai passar o resultado aí pra gente, tá bom? Dá para enviar hoje? Uai, eu enviei lá. Não sei se tá Também já enviei. certinho, não. Mas eu enviei lá. Eu acho que eu sei. Beleza, à medida que o pessoal for finalizando, pode ir enviando lá, tá, pessoal? Mas aqui, ó, vou acompanhar com vocês o seguinte. Deixa eu compartilhar minha tela. A gente já inicia fazendo a resolução, acompanhando a resolução do livro. Estão vendo minha tela aí já? Sim, senhor. Beleza, então vamos lá. Tá, aquele exercício, nesse PDF aqui que eu disponibilizei para vocês, além de ter feito os slides e acompanhado passo a passo para dimensionar as polias e correias desde o início, né? Além de ter feito isso pelos slides, nesse PDF que eu disponibilizei para vocês, também está o passo a passo, né? E aí vocês podem utilizar como material de consulta, quando estiver trabalhando e precisar, é só voltar aí que está aí o passo a passo já resolvido. Só que nesse material ele traz umas coisinhas aqui a mais que nós não vimos nos slides, mas que nós vimos anteriormente quando nós estudamos torção. É a mesma coisa, né? A única coisa que vai diferenciar é que na frente aqui ele pede um esforço resultante, mas está aqui o passo a passo, é só substituir nas fórmulas. Vamos acompanhar aqui como é que faz? Aqui, ó. Quando ele pede aqui, ó, cálculo de F1 e F2 na transmissão. Vamos ver o que é F1 e F2. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, para você ver, eu tenho aqui a velocidade, a minha polia motora trabalhando aqui. Nesse sentido, porque a minha velocidade angular está indicando nessa posição, né? Então eu tenho duas forças que são produzidas nas polias, nas correias, ou melhor, na correia, né? Em cada um dos lados da correia aqui eu tenho duas forças produzidas, né? Que o motor aciona a transmissão por meio de uma força F1 motora, ok? Porém, em qualquer tipo de transmissão, existem as perdas provocadas por oposição ao movimento. Óbvio, né? Porque o meu equipamento aqui ele vai ter que partir do zero e vai ter que ir trabalhando aqui, rotacionando, baseado na força que o meu motor vai fazer nessa polia aqui. Eu vou transmitir essa força para o meu equipamento. O equipamento está parado, ele tem a própria inércia dele, então ele vai resistir a esse movimento. No caso, essas forças resistivas englobam-se em F2, resistivo. Então, F2 é resistivo, que vai se opor ao movimento. Então, F1 é a força que está sendo produzida e F2 é a força que está sendo resistida. Da soma vetorial dessas duas forças, resulta a força tangencial Ft, que está aqui, que é, na realidade, a força resultante responsável pelo movimento. Ótimo. Então, tem a força 1, força 2 e a força resultante, que é essa força tangencial. Agora, a gente vai calcular cada uma delas. Para calcular F1 e F2, devemos utilizar as equações seguintes. Ó, o momento torsor é igual a potência dividido pela velocidade angular, que é igual a 30P dividido por π vezes a rotação. Para a polia 1. E para a polia 2 é a mesma coisa, só que pega a velocidade angular da polia 2, o torque dá 2 e a rotação dá 2. Gente, isso aqui vocês já fizeram. A gente não está fazendo nada diferente do que vocês já estudaram quando a gente verificou torques nas polias. Essas equações estão lá, né? Torques nas polias e correias. Inclusive, eu estou com a apresentação aberta aqui. Quer ver? Deixa eu buscar aqui para... Ah, não, essa apresentação aqui é das polias, né? Essas equações estão lá naquela apresentação dos torques. Mas é a mesma, vocês já viram isso aqui. Não tem nada de novo nesse negócio, né? Para calcular o torque tanto em uma polia como na outra. Beleza. Força tangencial é única na transmissão, portanto, podemos obtê-la por meio da polia 1 ou da polia 2. Né? Essa força tangencial, o que é? Momento torsor que eu acabei de calcular aqui, dividido pelo raio daquela polia.
né? O que é isso aqui? Uma força vezes um braço de alavanca é igual a um torque. É aquela equação a mais simples que nós vimos quando a gente começou a estudar torque, né? Aí aparece essa coisa aqui do lado aqui, ó, que é a mesma coisa, só que em vez de usar o raio aqui, eu estou usando o diâmetro. Um raio é igual a 2 diâmetros. Um diâmetro é igual a 2 raios, não é? Então, para balancear isso aqui, eu escrevo o número 2 aqui em cima para permanecer igual. Então, eu posso utilizar ou para polia 1 ou para polia 2. A força tangencial é a mesma para elas, a gente viu isso também, né? Que a força tangencial é a mesma, a velocidade da polia, na correia é a mesma para as duas polias. Então, vamos lá. Eu tenho uma equação que é apresentada aqui, ó, essa equação número 1, que é o seguinte, ó, força motriz F1 e força resistiva F2. O próprio material aqui já me entrega essa equação. F1 dividido por F2 é igual à constante Euler, que multiplica esse fator, esse Uzinho aqui, que multiplica a velocidade angular em radiano. Mentira, que multiplica aqui o ângulo de abraçamento daquela correia em radiano. Certo? No problema, a gente encontrou esse ângulo de abraçamento aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Ele entrega esse ângulo de abraçamento para a gente em graus. Aí, isso aqui a gente vai ter que fazer essa correção, essa conversão para utilizar aqui em radiano. Esse coeficiente aqui, ó, esse U, o problema também deu, 0,25, alguma coisa assim. Quer ver? Vamos olhar lá? Aqui, ó, coeficiente de atrito da correia polia é igual a 0,25. Ele já me deu, então não tem que preocupar em encontrar isso em tabela, né? Essa equaçãozinha, ela é nova, a gente pode até estranhar no início, mas ela é muito simples, ó. Força 1 dividido por força 2 é igual a uma constante, que é igual a 2,71, que multiplica no expoente 0,25, vezes o meu ângulo de abraçamento em radiano. Simples. E eu tenho uma outra equação que me dá também, que é a força 1, a força motriz 1, menos a força resistiva F2, é igual à minha força tangencial. E ainda, ele me traz essa equação aqui, ó, que a força resultante é igual a isso aqui, essa expressão que tem um jeitão daquela lei dos cossenos. Gente, tá aqui, é só utilizar as equações. Vamos utilizar a resolução lá? Quer ver, ó? Essa questão aqui de como fazer para encontrar duas correias A60, eu não vou repetir, não. A gente já fez na outra aula lá e vocês já acertaram. Chegou até esse ponto aqui, que ele calculou que serão necessárias duas correias A60. Não vou repetir. A resolução está aí. Agora, vamos olhar aqui, ó. Esforços na transmissão. O torque do motor. Né? O torque é 30P dividido por π vezes a rotação. O problema me fala que o meu motor tem 1 CV. Para utilizar nessa expressão, eu não posso utilizar isso aqui como se fosse um CV. Eu tenho que transformar isso aqui em watts. Né? Então, eu vou transferir isso aqui para watts. Então, pessoal, eu vou pedir a licença a vocês só um minutinho. É que tem alguém batendo no portão aqui de casa aqui. Eu volto em um minutinho, tá bom? Por favor, peço desculpas aí esse ato fora, mas tá batendo. Não, não. Opa, voltei aqui. Vamos lá. Todo mundo acompanhando. Então, para utilizar nessa equação aqui a potência, eu vou convertê-la para watts. Beleza, então 1 CV, 735,5 watts. 30 é constante, π é constante, a rotação ele me deu 1.730. Então, beleza, já encontrei o meu momento torçor, 4,06 Nm aqui. Ok? 4,06 Nm.
A força tangencial, né? De novo, estou usando aquela equação lá do braço de alavanca. O meu momento torsor eu encontrei e vou usar o diâmetro em vez de usar o raio. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui. O diâmetro da minha polia menor, a minha polia motora, é 0,065. A gente calculou lá também. Deu um pouquinho abaixo, mas por ser abaixo de 65 milímetros, eu uso, né, o mínimo ali que eu posso utilizar nessas polias motoras, que é 65 milímetros. Então, está aqui. Minha força tangencial já está aqui também, 125 newtons. Aí eu vou calcular os esforços F1 e F2. Eu tenho aquelas duas equações, utilizam-se as duas equações seguintes. Está aqui. Como que eu vou fazer a conversão, né, daquele ângulo de abraçamento em graus para chegar em radiano? Simples. Eu vou pegar o meu ângulo em graus, vou multiplicar por π e dividir por 180. Né? Aqui, ó, 173, que é o ângulo de abraçamento, multiplica por π e divide por 180. O meu ângulo de abraçamento em radianos é 3,02 radianos. Tá? Ó, aí vem aquela segunda equação. O fator essa constante E aqui, pessoal, que é 2,71, é essa base de logaritmo neperiano. Né? Vocês devem ter visto isso lá no segundo grau, essas coisas. O nome disso aqui é a constante de Euler, ou Euler, né? Só para complementar aí a informação. Ela vale 2,72, aqui arredonda para 2,72. F1 dividido por F2 é esse Euler, que é elevado ao 0,25, vezes o meu ângulo de abraçamento em radianos, 3,02. Isso daqui vai dar em torno de 2,13. Tá? Um dividido por outro dá 2,13, que é o resultado disso aqui. Tá. F1, então, é igual a 2,13, que multiplica F2. Isso aqui não é uma fração? Eu posso pegar isso aqui e multiplicar para cá. Então, F1 é igual a 2,13 F2. Ou seja, eu já tenho o F1 em função de F2. Aí, aquela outra equação, eu vou pegar isso aqui, ó, e aonde tiver F1, eu vou substituir por F2. F1 menos F2 é igual a FT. Está naquela equação lá, né? Está aqui para trás, ó. Essa equação aqui. Eu usei essa e vou substituir aqui agora. Ó, onde tem F1, eu vou escrever isso aqui agora. Aí vai ser 2,3 F2 menos F2 é igual a FT, que eu já calculei, deu 125. Cadê? Aqui, ó, 125 está calculado aqui também. E, finalmente, eu vou 2,13 menos 1 é 1,13, que é igual a 125. Pego isso aqui e divido por 1,13, enquanto que a F2 é 110 newtons. Ok? Beleza, encontrei F2. Aí eu volto nessa aqui. Né? Se F1 é igual a 2,13 F2, eu substituo F2 por 110, enquanto que F1 é igual a 235. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se o conceito está certo? Que é o seguinte, ó. Eu tenho F1, não tem? Que ele fala que é a força motriz. E F2 que ele fala que é a força resistiva. Obviamente que a força motriz tem que ser maior do que a resistiva, porque senão, do contrário, não teria movimento. Né? Ó, o F1 que eu calculei aqui deu 235. Meu F2 deu 110, então tá coerente. Tá? E para encontrar a carga resultante, eu pego esses dois valores e jogo dentro dessa equação. Né? Esse ângulo, esse cosseno desse alfa aqui, é o ângulo de abraçamento, só que aqui mantém em graus. Substituo isso daqui e vou encontrar que a minha força, a minha carga resultante, minha força resultante, é 345 newtons. E está morto o problema. Vendo? Não tem mistério que não, foi só utilizar as equações que o próprio material já ensinou a utilizar. Alguma pergunta? Todo mundo conseguiu chegar nesse resultado? Eu cheguei aproximadamente nesse resultado. Não foi ele exato, não. Então, deve ter sido alguma coisa nas casas decimais, nos arredondamentos. Foi isso mesmo. Chegou perto disso aqui, tá valendo. Não esquece de enviar para mim isso lá no portal, não, pessoal. Eu preciso desse material enviado para lançar a nota para vocês.
Está acabando o semestre, vocês sabem que essa questão de nota é importante. É importante para passar, né? O importante é aprender a utilizar as coisas. Uma vez que vocês absorveram essas questões, que a gente falou de polias e correias, ó, para você ver, desde lá de trás, a gente começou a estudar aqueles conhecimentos teóricos para passar por dimensionamento simples, até começou a falar sobre torque. No torque a gente dimensionou eixos, dimensionou polias, agora dimensionou correias também. Bom? Olha a construção do conhecimento que vocês estão chegando. Né? Para quem está aproveitando o curso e aprendeu de fato aqui, né, já é bastante informação, né, que vocês aprenderam. Se cair esse problema na carreira profissional de vocês sabem onde pesquisar já. Perguntas? Não, até que não tem muito segredo, não. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza, então. Se não tem muitas perguntas, a gente vai começar aqui agora, então, a falar sobre cabos de aço. Tá bom? Acho que dá para finalizar na nossa aula aqui de hoje aqui. Tá joia? Então, vamos lá. Cabo de aço. Um negócio que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? Todo mundo já teve a experiência ali de ver de alguma forma, nem que seja um cabo de aço ali do freio da bicicleta, a bicicleta velha que nós temos, acaba que a gente já viu, né? Um cabo de aço. Agora a gente vai entender, né? Alguns parâmetros construtivos, alguns cuidados que a gente tem que ter e principalmente a dimensionar um cabo de aço de acordo com a utilidade que a gente vai fazer, tá? Eu vou ensinar para vocês, vamos dizer assim, um modo tranquilo de dimensionar cabos, tá bom? Quem quiser aprofundar ali, que vai pegar ali eventualmente, vai pegar um dimensionamento pesado, sei lá, um guindaste daqueles de construção civil, que vai levantando aquelas cargas loucas lá, para levantar prédio, aí você vai ter que ter um cuidado especial para dimensionar isso, aí você vai ter que sentar, pegar o catálogo e ler de ponta a ponta para aprender a calcular essas coisas de altíssima responsabilidade. Para as nossas utilizações industriais comuns, vamos dizer assim, esse método que eu vou ensinar é mais do que suficiente, é muito simples de calcular. Bom, a gente tem que só prestar atenção nos coeficientes, dos fatores de segurança que a gente vai utilizar, dependendo de cada aplicação. E a gente vai vir para frente aqui. Mas vamos começar, então. Gente, vocês me desculpam hoje, porque eu estou com a garganta... Minha voz está meio falhando hoje, né? Mas dá para levar. A pequena definição, né? Tem que, primeiramente, definir o que é um cabo de aço. São elementos de transmissão que suportam cargas de força de tração. Tá? Cabo de aço você só usa para tracionar. Né? Se você for tentar comprimir um cabo de aço, você vai ficar molenga lá e você não vai conseguir fazer nada com ele. Né? Cabo de aço ele funciona só na tração. Deslocando-se nas posições horizontal, vertical ou inclinada. Ou seja, eu posso fazer trabalhos de força puxando um cabo de aço em qualquer sentido. Né? Ou na vertical, ou na horizontal, ou até mesmo inclinado. Só que, obviamente, ele tem que ter ali um arranjo de suportes, uma polia, um motor puxando alguma coisa, uma polia ali que vai dar esse negócio. Ou, por exemplo, uma ladeira, né, um carro puxando o outro. Está inclinado? Tá, mas no plano horizontal ali, ele está trabalhando nas duas extremidades, puxando aquele outro carro. Ó, não flutua, né? Os cabos são muito empregados em equipamentos de transporte e na elevação de cargas, como elevadores, escavadeiras e pontes rolantes. Tá? Aqui tem aqui uma ilustraçãozinha, né, bem esquemática aqui desses três elementos, uma ponte rolante, né, uma escavadeira e um elevador. Obviamente que para cada uma dessas atividades aqui, eu vou ter parâmetros diferentes para utilizar esses cabos de aço. Né? Por quê? Obviamente eu vou ter que ter mais responsabilidade com os cabos de aço de um elevador que transporta pessoas do que com uma ponte rolante. Ah, Jonathan, então a ponte rolante ela pode cair? Eu falo, não, gente. É porque aqui tem pessoas. Se isso aqui cair, é fatalidade na certa. Né? Se você está trabalhando com a ponte rolante e aquele cabo arrebentar, se você estiver trabalhando com segurança, sem deixar ninguém passar por baixo, a única coisa que você vai ter vai ser dano nas suas instalações. É desejável? Óbvio que não. Mas isso aqui é menos desejável ainda, porque o material que você está trabalhando aqui são vidas. Caiu isso aqui, o povo vai para o saco. Né? Isso aqui não. Então, obviamente,
a norma me fala que eu tenho que ter mais responsabilidade com isso aqui. Consequentemente, o fator de segurança para trabalhar com esses cabos é bem maior. Tá? Não que esse aqui seja baixo, mas que esse aqui é maior. E aqui tem um escavadeiro aqui. Eu coloquei nesse outro slide aqui só umas imagens mais reais, né? Que isso aqui é bem esquemático. Isso aqui é uma ponte rolante para 30 toneladas, vocês podem ver aqui, e está fazendo o içamento de uma carga por 4 cabos de aço. Ou seja, essa carga está sendo distribuída em 4 cabos de aço. Aí chega aqui nesse moitão aqui, né? O moitão tem o próprio peso dele. Né? Se tiver um cabo de aço só segurando o moitão, aí esse cabo vai estar segurando tanto a carga, o peso da carga, como da estrutura que está segurando a carga, o peso desses próprios cabos de aço que está aqui e o próprio peso do moitão. Então, cada trecho de cabo de aço, a gente tem que saber o que ele está resistindo para dimensionar adequadamente. Tá? Esse aqui é um tambor de uma ponte rolante também, onde o cabo de aço ele vai sendo enrolado. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas informações sobre esse tambor, esse enrolamento aqui, tem algumas regras. Isso daqui, para quem não conhece, é um motor de elevador, né? Isso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 pernas de cabo de aço passando aqui nessas polias. Tem um contrapeso aqui do outro lado, né, para facilitar o trabalho desse motor aqui. Esse aqui é para elevador. Isso aqui é um guindaste industrial, né, daqueles que a gente vê fazendo montagem industrial, que tem aquelas lanças e tal. Olha para você ver o tanto de cabo de aço que tem para fazer aquele içamento. Tá? Tem um detalhe, pessoal, que a gente não vai entrar aqui não, que não tem a ver com o cabo de aço em si, mas a montagem de estruturas de levantamento. Né? Fazendo um arranjo específico de cabos de aço, né? Cabos de aço e polias, deixando algumas fixas e outras móveis, alguma coisa assim, eu consigo diminuir muito a minha velocidade de içamento, mas, consequentemente, o que acontece quando eu diminuo a rotação de alguma coisa? Eu aumento o torque. Então, às vezes eu consigo elevar grandes cargas numa velocidade bem devagar, com um motor mais, vamos dizer assim, mais simples. Tá? Utilizando uma força de tração mais simples, mas fazendo esse jogo de multiplicação de forças pelos cabos e por polias fixas e móveis, eu consigo elevar muitas cargas. Por isso que um guindaste ele tem muitos cabos aqui, porque ele dá muitas voltas aqui nessas polias fixas e móveis. Tá bom? Polias e tambores, né? Não é tema do nosso trabalho aqui, mas depois eu abro uma imagem para tentar explicar para vocês isso que eu estou falando. Me lembra disso aí alguém no final da aula, ok? Vamos lá, próximo. Nesse momento aqui, ó, eu preciso fazer uma distinção com vocês para diferenciar o que é um cabo de aço e o que é uma cordoalha. Tá? Vocês podem ver o seguinte. Uma cordoalha, ela tem um formato construtivo diferente do cabo de aço. A gente vai ver aqui com mais detalhe o que forma um cabo de aço, mas, ó, em síntese, ele tem uma alma. Aqui, ó. Ele tem aqui um elemento que a gente chama de alma. Ele pode ser de aço ou de fibra, né? No caso aqui, esse aqui é de fibra, esse aqui é de fibra, esse aqui também é de fibra, e esse aqui é de aço, é de aço, é de aço. E ele é formado por várias pernas que envolvem essa alma. E cada uma dessas pernas é constituída por diversos arames também. Tudo de aço. Né? As pernas são de aço, os arames são de aço. A alma que costuma ser de fibra aqui, ou de aço, dependendo da aplicação. Tá? Tem as vantagens e desvantagens para cada um desses tipos de alma. Bom, isso é um cabo de aço. Um elemento central que a gente chama de alma. Diversas pernas que são enroladas em volta dessa alma, e em cada uma dessas pernas é composta por diversos arames que são enrolados de certa maneira, que a gente vai ver aqui também. Tá? A cordoalha, ela não tem essa alma central. Ó. Você pode ver que vamos dizer assim, as pernas que constituem ela aqui, ó, os arames que constituem cada perna dela, são arames maciços. Ou seja, ela tem uma capacidade de resistência grande, mas ela é muito rígida, ela tem baixíssima flexibilidade, que os cabos de aço já têm por conta desse formato construtivo deles. Tá?
Linhas de transmissão costumam utilizar isso aqui. Né? Eu trouxe um videozinho aqui do rapaz que vai explicar direitinho isso aqui pra gente, mas é isso aqui, ó. É como se uma cordoalha, vamos dizer aqui, de uma polegada, ela fosse uma única perna, só que gigante. Aí eu não utilizo o resto do cabo de aço. Bom, presta atenção nesse videozinho aqui de 2 minutos, por favor. Cabo de aço ou cordoalha? Qual a diferença entre os dois? Quando eu devo usar o cabo de aço? Quando eu devo usar a cordoalha? Fala pessoal, eu sou o Eliel, que com certeza vai ser útil para você, para a gente estar inteirado e poder discutir esses assuntos dessa área tão maravilhosa e fantástica que é a engenharia. O cabo de aço e a cordoalha, embora seja bem comum as pessoas confundirem, eles têm diferenças bastante importantes, né? Falando do cabo de aço, como é que o cabo de aço é construído? Bom, o cabo de aço tem uma alma e tem pernas. O que são almas e o que são pernas? As pernas são grupos de arames torcidos em volta da alma, né? Essas peças são constituídas por alguns arames, onde tem um arame central e arames externos. Então, cada grupo é uma perna. E a alma é um arame no centro do cabo de aço, e que ele pode ser uma fibra natural ou pode ser de aço mesmo. E a alma também pode ser constituída por um arame só, ou pode ser um grupo de arames torcidos também. A função da alma é fazer com que as pernas sejam torcidas em volta dela, de maneira que o esforço seja distribuído igualmente por toda a seção do cabo de aço. A cordoalha, por sua vez, é bem mais simples, e a sua construção é um pouco mais simples do que o cabo de aço. É basicamente um grupo de arames torcidos, não tem uma alma. São arames externos torcidos em volta de um arame central. E isso faz com que a cordoalha seja mais rígida. O cabo de aço é bem mais flexível que a cordoalha. A construção, ali, o desenho da formação da cordoalha é como se fosse a de uma perna do cabo de aço. E a respeito da aplicação, onde é que eu vou usar o cabo de aço? Onde é que eu uso a cordoalha? O cabo de aço, na construção civil, ele tem uma ampla gama de formas de utilizar o cabo de aço. Pode ser utilizado em elevadores, em guindastes, em linhas de vida, em balancinhos. Na indústria, ele pode ser utilizado em talhas, pontes rolantes. A cordoalha, por sua vez, tem uma utilização um pouco mais restrita. Geralmente é usada onde há esforços de tração, né? Estais em pontes, tirantes, né? E é utilizado também na área de agropecuária, na construção de currais. Eles usam bastante cordoalhas. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe... Aí, pessoal, então essa seria a diferença entre cabos de aço e cordoalhas. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Aqui, tá vendo? Essa ponte aqui, ó, é a ponte do Rio Negro em Manaus. Eu morei lá, né? Eu passava muito por esse local aqui, né? Essa ponte, a parte central dela, ela é aberta para passagem de embarcações, né? Essa ponte, esse trecho central, como não pode ter pilares aqui, ele é sustentado por cordoalhas, né? Umas bitelas de cordoalha. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma foto mais próxima. Aqui, ó, essa foto aqui é interessante. Esses grandes cabos aqui, isso aqui a gente chama de cabo de aço, mas não é cabo de aço, são grandes cordoalhas que são presas aqui fazendo o instalo da ponte. Ok? Só para ilustrar o que o rapaz falou lá. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, beleza, ele já até mostrou essa imagem lá, né? Então, no cabo de aço, a gente tem um elemento central que a gente chama de alma, que pode ser de aço ou pode ser de fibra. E em volta dele, eu tenho aqui diversas pernas que são formadas por arames enrolados entre si. Eu falei para vocês que esses arames eles podem ser enrolados de diversas formas. Dependendo da forma, esse cabo de aço ele vai receber um nome diferente, né? Vamos dizer assim, a nomenclatura desses cabos de aço, elas são originárias pela forma com que esses arames são enrolados aqui, formando o cabo de aço como um todo, tá? Por exemplo, se eu tenho um cabo de aço aqui, que tem uma alma central, e os meus arames, eles são do mesmo diâmetro, né? E são nesse jeitão aqui, ó,
no mesmo diâmetro, eu tenho um cabo de aço normal ou um cabo de aço simples. Se eventualmente os meus arames, eles têm aqui, ó, uma alma central, né, um arame central, né, porque a alma seria isso aqui, né, então eu não chamo isso aqui de alma, eu vou chamar isso aqui de um arame central. E eu tenho uma camada externa com diversos arames também, só que o interior dele, entre o arame central e os arames externos que estão enrolados aqui, eu tenho arames um pouco mais finos que vão preenchendo esse espaço aqui. Obviamente que esse arame sil, que a gente chama de cabo sil, né, ceale ou sil, né, a pronúncia certa é sil, ele tem um pouco mais de resistência que esse cabo normal. Por quê? Porque para o mesmo diâmetro vamos dizer assim, de perna, eu consigo ter mais área de arame fazendo aqui a resistência. Então, assim, para o mesmo diâmetro de cabo de aço, eu tenho aqui mais área de arames fazendo ali controlando a tração e me dá mais capacidade de carga antes da ruptura desse cabo. Ok? Então, o normal é esse aqui mesmo. Né? O sil é o normal, só que ele é preenchido internamente com arames mais finos. Eu tenho um cabo que chama filler, que ele pega mais ou menos o mesmo esquema, só que aí ele tem mais resistência ainda, porque se o sil ele tem só um arame interno e uma fileira externa preenchida internamente com os menores, aqui eu tenho mais ainda. Eu tenho aqui, ó, esse arame externo, eu tenho mais uma camada de arames internos aqui, e tenho mais uma camada externa. E entre a segunda e a terceira, eu tenho arames mais finos que fazem aqui o preenchimento da área. Obviamente, eu tenho mais área de aço para o mesmo diâmetro de cabo, então esse aqui pega mais carga ainda. E ainda eu tenho esse cabo Warrington, né, que ele não tem esses arames menorzinhos aqui. Né? Mas o que acontece? Ele tem uma arame central, ele tem outro externo e tem mais um externo. E em vez de ter esses menorzinhos aqui internos, ele tem um complemento externo, né, com um arame um pouco menor do que esse aqui. Esse arame é um pouquinho menor que esse. Mas ele me entrega mais área do que esse aqui, particularmente. Então, o Warrington, de todos, é o mais resistente. Tá? Beleza. Eu já sei, então, que o cabo de aço ele pode ser de fibra ou de aço. Eu já sei diferenciar ele de cordoalha. Eu já sei que no cabo de aço, em volta da minha alma central, eu tenho diversas pernas e cada perna é constituída de diversos arames enrolados entre si. Beleza. E eu vou ter uma nomenclatura específica para cada tipo de cabo de aço, dependendo do tipo de arames, da forma como esses arames compõem a perna. Ok? Simples, sil, filler ou Warrington. Ah, Jonathan, tem um nome mais aportuguesado para a gente referenciar? Não, não tem. Se você pegar esse manual aqui, por exemplo, esse aqui é um manual que eu tenho de bolso aqui da CIMAF. Eu vou disponibilizar o PDF completo para vocês disso aqui. Não tem. A nomenclatura é essa mesmo. Bom? Beleza. Agora, eu vou explicar para vocês o seguinte. Pessoal, peraí. Alguém não entendeu isso aqui? Quer que volte? Quer que explique de outra forma? Né? Vamos trocar uma ideia aí. Beleza. Vamos tocar o barco. Tranquilão. Vamos lá. Tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. O cabo de aço ainda, ele pode ser enrolado num sentido ou no outro. Né? Ou à direita ou à esquerda. Bom? E em cada um desses casos, eu posso ter... Aqui, ó. Para você ver. Nesse caso aqui, ó. Imagina que eu estou pegando aqui nesse cabo de aço, nesse ponto, e olhando para cá. Eu estou vendo que ele está sendo enrolado no sentido da direita. Quer ver? Deixa eu fazer um trem aqui que vai ficar melhor ainda. Quer ver? Que assim vai ficar melhor para visualizar. Aqui, ó, que beleza. Estou segurando o cabo de aço, ele está aqui na minha frente. Eu estou vendo que ele tem uma torção para a direita. Esse aqui ele tem uma torção para a esquerda. Esse aqui também, torção para a direita e torção para a esquerda.
Todo mundo concorda? Todo mundo conseguiu observar isso aqui? Parece óbvio, mas não é não, né? Eu vou explicar por que não é óbvio aqui. Então, eu preciso que todo mundo entenda essa questão. Ó, ele está sendo torcido para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Ok. Só que tem um detalhe, vamos ver se por essa foto aqui... Essa foto aqui não vai dar não para visualizar perfeito, não. Eu acho que na outra vai ser melhor. Ô, Jonathan. Pode falar. Um parece ser mais amassado que o outro, né? É isso que eu ia falar. Porque olha só. Presta atenção na diferença desses dois para esses dois aqui, ó. Além do sentido de torção das pernas, eu tenho um sentido de enrolamento dos arames diferentes também. Uma coisa é o sentido de torção das pernas, que é o que eu estou vendo aqui, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Outra coisa é o sentido de enrolamento dos arames que tem nas pernas. Ó, isso aqui é uma perna, e os arames que compõem a perna tá tudo aqui, ó. Nesse caso, você pode ver que os arames estão aqui nesse sentido, meio que cruzando, fazendo aqui perpendicular na própria perna. Aqui também, ó, ele está cruzando aqui, ó. A resolução não está muito boa. A próxima foto vai mostrar melhor. Ele está meio que cruzando. Já nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que o enrolamento do arame na perna, ele está ao contrário desse. Se esse aqui está cruzando, você pode ver que esse aqui está meio que no sentido do enrolamento, tá vendo? Você pode quase que ver ele inteiro aqui, passando aqui, ó. Todo mundo conseguiu observar? Mesma coisa aqui, ó. Você quase que acompanha todo o enrolamento desse arame aqui na perna. Aqui não. Aqui você vê que ele está bem justinho. Aqui você vê que ele está mais espaçado. Olha essa foto aqui. Essa foto aqui a gente vai conseguir enxergar melhor. Regular à direita, ó, eu estou tendo aqui um enrolamento à direita e o arame dentro da perna, ele está meio que cruzando aqui, ó. Ele está fazendo um cruzamento aqui na própria perna. Mesma coisa acontece aqui, ó. Ó, só que esse aqui é uma torção à esquerda, né? E aqui eu estou tendo aqui o meu cabo, o meu arame passando reto aqui. Esse aqui é diferente, ó. Aqui, ó, ele continua à direita, que nem esse, só que o enrolamento do arame, ele acompanha a torção da perna. Aqui, ó, pega esse aqui, por exemplo, ó, eu estou vindo aqui, acompanhando, consigo enxergar ele até aqui, mais ou menos. Então, quando ele estiver fazendo essa torção perpendicular, eu falo que essa aqui é a forma regular, a forma normal, né, do enrolamento desses arames na perna. Quando é ao contrário, que eu consigo visualizar esse aqui, ele acompanha a torção do cabo, eu vou chamar que isso aqui é um enrolamento chamado Lang. Esse termo aqui vocês vão encontrar nos catálogos, tá? É uma torção Lang. Vamos voltar para cá? Olha a diferença aqui, ó. Aqui, ó. Regular lei, né? Torção regular e regular na perna também. Aqui, ó, right lay, Lang lay. Lang também. Vamos ver a diferença. Tá, beleza, entendi. Mas para que serve um e outro? Ó, torção regular ou em cruz. Os fios de cada perna são torcidos no sentido oposto ao das pernas ao redor da alma. O que importa para a gente aqui, ó. Esse tipo de torção confere mais estabilidade ao cabo. Então, esse cabo regular aqui, ele é mais estável. Né? Ele absorve as cargas com mais tranquilidade, mais estabilidade. Ele é mais confiável, vamos dizer assim. Tá? Mas ele é mais rígido, vocês concordam? Porque ele está assim, mais apertado, mais justo. Quando eu tenho aqui essa torção Lang aqui, ó, ou em paralelo, né, eu expliquei para vocês como que a gente identifica, é o que ele está tentando explicar aqui, e o que importa aqui, ó, esse tipo de torção aumenta a resistência ao atrito, abrasão. Ou seja, o atrito, quando eu estou trabalhando com esse cabo e ele está sendo atritado lá durante o trabalho, ele tem mais resistência, vai durar mais. Só que aí ele tem mais flexibilidade. A carga dele é um pouquinho menor, mas ele tem uma maior flexibilidade, né? Por ele não estar tão justo as fibras aqui, os arames, né? Ele tem uma flexibilidade um pouco maior. Ah, Jonathan, eu preciso fazer uma linha de vida. Em certo momento eu vou ter que dar uma volta com o laço, assim, para travar. Né? Eu vou passar o laço, ele vai passar na sapatilha, vou pegar a ponta dele e vou travar com os grampos. Acaba
que essa volta aqui na sapatilha, ela é meio complicada de fazer. Se o cabo for grande ali, né, e ele tiver não for flexível o suficiente. Então, às vezes, é interessante você utilizar um cabo lang quando você precisa fazer uma curva curta no cabo. Tá? Então, assim, só para trazer essa informação para vocês aqui, para diferenciar o cabo pelo sentido de torção das pernas e dos arames nas pernas também. Agora? Alguém não entendeu essa questão aqui? Beleza, vamos seguir o baile então. De boa. Aí eu vou trazer aqui para vocês agora, se a gente identificou, né, o nome dos tipos de cabo pela estrutura das pernas, agora a gente vai especificar a nomenclatura correta dele. Vamos lá? Ó, aqui eu tenho diversos tipos de cabos aqui. Né, vocês podem ver que é um Warrington. Eles podem ser mistos também, tá, pessoal? Warrington Seal, né, alguma coisa assim. Mas só de aprender as 4 diferenças já tá bom, já dá para você se virar lá. Só que tem um detalhe. Quando você for especificar cabo de aço, vocês vão encontrar esse tipo de nomenclatura aqui. Ó. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Aqui, ó. 6x37 mais AA, Warrington. Então, beleza. O Warrington eu já sei o que é. Esse AA aqui, em alguns pode ser AF, AA, AF, AA, AF. Isso aqui diz respeito à especificação da alma. Se for alma de fibra, AF. Se for alma de aço, AA. Suave, né? Bem simples. Alma de fibra ou alma de aço. Tranquilo. Isso aqui é o seguinte, ó. Essa especificação 6x37. Ele está dizendo que esse cabo de aço ele tem 6 pernas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E cada perna tem 37 arames. Se você for contar aqui, ó, se a gente voltasse aqui, né, a gente fosse contar, nesse cabo de aço aqui, cada perna tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esse cabo seria 6, por exemplo, nesse caso aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é de fibra. Aí seria, ó, 6 por 6 AF normal. Esse caso aqui, por exemplo, ó, do Warrington, ele seria de fibra aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 por... Aí, regaçou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, 6 por 19, AF, o Warrington. Ok? Normalmente, quando você for olhar no catálogo, na simbologia do cabo de aço aqui, que você vê esse miolo todo preto preenchido aqui, ó, ele é de fibra, tá? AF, miolo preto, AF, miolo preto, AF, AF. Esse miolo preenchido, ele especifica que ele é de fibra. Se ele for de aço, ele vai aparecer como se fosse uma outra perna preencher, um outro arame dentro dessa perna aqui. Uma outra perna dentro desse cabo de aço, né? Repetindo, então, o primeiro número é a quantidade de pernas. O segundo número é a quantidade de arames em cada perna. Essa especificação aqui, AF ou AA, fala do material que é feita a minha alma, ou alma de aço, ou alma de fibra, tá? E ainda pode ter aqui na frente aqui a especificação do tipo de cabo de aço. Warrington, Seal, né? Aquele normal que a gente viu lá, ou aquele outro também. Olha aqui uma cordoalha aqui que legal, ó. É o que a gente viu lá. Dúvida com isso aqui? Quem é o corajoso que vai me explicar isso aqui então, ó? Esse aqui, quem é que pode se pronunciar aqui para me explicar, para me apresentar essa especificação? Mas é muito calado, gente. Vocês têm que ser mais abusados, falar mais, conversar mais com a gente. A gente está fazendo isso aqui não é na escola, não. Vamos lá, aqui, ó, 6 pernas, 36 arames em cada perna, alma de fibra, especificação Warrington Seal. Ok? Vamos lá.
Quando você for medir um cabo de aço, né, você vai pegar o seu paquímetro lá, aí você vai olhar no catálogo, tem uma cacetada de cabos de aço lá, e eles são apresentados em razão do diâmetro dele, normalmente em polegadas. 1 polegada, 1,25, 1,8, né, 1,5, né, meia polegada. Né, eles são apresentados dessa forma no catálogo. Vou mostrar para vocês ali. Esse diâmetro que ele está especificando lá, ele tem uma forma correta de ser medido. Se você pegar o paquímetro e medir assim, ó, pegando aqui, vamos dizer assim, a menor medida, você vai estar medindo errado. Tá? Não é dessa forma que se faz. Cabo de aço, você mede ele de cabeça, assim, ó. A maior medida que você encontrar vai ser a medida do diâmetro nominal do cabo de aço. Bom? Então, o diâmetro, quando você for olhar no catálogo, o diâmetro nominal que está lançado é como se fosse essa circunferência, é como se o cabo de aço estivesse circunscrito dentro dessa circunferência. E para ele estar circunscrito aqui, eu não posso pegar a medida menor, eu tenho que pegar a medida maior. A mesma coisa aqui nessa imagem um pouco mais bonitinha, aqui, ó. Aqui tá certo, tô pegando pela cabeça aqui, ó, as pontas. Aqui tá errado, tô pegando aqui tô meio que comprimindo aqui, pegando um diâmetro menor. A medir o cabo de aço, então, vocês já sabem, então, como é que fazer a medida correta. Sempre pelo diâmetro maior, equivalente a esse círculo em que o cabo de aço estaria circunscrito. Bom? Tem um detalhe que eu tenho que falar para vocês, que é o seguinte. Cabo de aço, ele não tem só um tipo de material. Até porque seria muito caro pegar um cabo de aço com material nobre para levantar, por exemplo, estruturas navais, aqueles guindastes enormes. Seria muito caro se todo cabo de aço do mundo tivesse que ter a mesma resistência daqueles cabos de aço naval lá. Então eu tenho, vamos dizer assim, hierarquias de resistência dos materiais para cabos de aço também. Para quê? Para que eu não precise usar uma bazuca para matar a formiga depois. Se eu tenho uma necessidade que demanda uma carga tal, eu vou procurar um material adequado àquela carga. Que não vai nem faltar nem sobrar, vai ser adequado. Então é o seguinte, eu tenho algumas categorias de qualidade de material para cabo de aço, que são essas siglas aqui, ó. PS, IPS, EIPS, tem essa aqui, EIPS e SHT. Normalmente, a gente vai trabalhar aqui, ó. Nessas duas aqui. Isso aqui tá muito para baixo. Isso daqui é para uma categoria de esforços, né, que não está muito na nossa realidade. É a coisa mais absurda, tá? Então, normalmente, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó, na categoria IPS e a IPS. Eu vou mostrar isso para vocês no catálogo. E aqui só essa ilustração para vocês verem as categorias de resistência desses arames, desses cabos de aço. A gente vai trabalhar nesse parâmetro aqui, ó. Tá bom? Então, convencionalmente, os cabos de aço podem ser fabricados em algumas categorias de resistência à tração, a saber, são essas aqui que a gente vai trabalhar. O catálogo de onde eu tirei isso aqui, ó, é da CIMAF. É um dos maiores fabricantes de cabo de aço que tem. E é esse catálogo que eu vou passar para vocês. Tá. Antes de abrir o catálogo, eu preciso lembrar vocês o que é fator de segurança. Vocês lembram quando a gente estava estudando aquela questão de tensão, e a gente estudou aquele diagrama que é assim, ó, aquele diagrama de tensão, deformação do aço? Aí eu falei para vocês aqui, ó, que esse ponto aqui era a tensão de escoamento. Aí eu falei que, ó, beleza, aqui é a tensão de escoamento, que é a partir daqui, o meu aço ele vai deformar plasticamente, né? Que passou daqui, ele vai voltar só a parte elástica, mas o plástico ele já fica, ele deforma definitivamente. Passou disso aqui, que eu vou chamar de tensão de escoamento. Passou daqui, ele já escoa, ele perde as propriedades originais dele. Aí eu falei que a gente não vai trabalhar considerando chegar nesse limite aqui, ó. Dependendo da atividade, a gente vai falar, ó, não pode passar de 50% disso aqui, não. Dependendo da atividade, fala, não, beleza, pode chegar até 80% da minha tensão de escoamento. Dependendo da minha atividade que eu vou empregar aquele material, aquele aço,
eu não posso passar nem de 20% disso aqui, né? Por quê? Porque tem que ter segurança. Mesmo se der uma sobrecarga, não vai chegar nem lá perto. A diferença da minha tensão de escoamento para a minha tensão de trabalho, vamos dizer assim, eu vou chamar de tensão admissível, vocês estão lembrados? Ou melhor, perdão, a minha tensão que eu posso chegar, eu vou chamar de tensão admissível, né, que é a tensão onde eu admito chegar, ou em 50, ou em 80, ou em 20, vai depender da minha atividade. Se eu pego a minha tensão de escoamento e divido pela minha tensão de admissível, eu tenho o meu fator de segurança. Ou o meu coeficiente de segurança. Não é verdade? Por exemplo, vamos dizer que a minha tensão de escoamento é 100 megapascal. A minha tensão admissível é 50 megapascal. 100 dividido por 50, então eu tenho um fator de segurança de 2. No caso aqui que eu falei que era 20, 100 dividido por 20 vai dar um fator de segurança de 5. Tranquilo, né? Só para lembrar. A mesma coisa acontece quando eu vou falar de coeficiente de segurança para cabo de aço. Só que em vez de falar de tensão de escoamento, aqui eu vou falar da minha carga de ruptura. Ou seja, é quando o meu catálogo vai informar, fala que, ó, esse modelo de cabo de aço que você está escolhendo, ele vai romper pelos nossos testes, pelas nossas análises, eu como fabricante te falo, que ele pode romper a partir de uma carga tal. Tantas toneladas força, tantos quilograma força, tantos newtons. Né? Ó, a partir daqui, ele já corre o risco de romper. Então, é a minha carga de ruptura mínima. Bom? Aí eu vou pegar isso aqui, ó. A minha tensão de escoamento, vamos dizer assim, né? Ela está fazendo o papel da minha carga de ruptura mínima. E a minha tensão admissível? Bom, o que está fazendo esse papel da minha tensão admissível não é tensão não, tá, pessoal? Só estou falando que tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma função, mesmo esquema das coisas, na minha analogia, na minha comparação aqui. Vai ser esse coeficiente aqui que chama CT. O que é esse CT? É a minha carga de trabalho. O que é a minha carga de trabalho? É o peso que eu estou levantando, junto com o peso ali vamos dizer que eu estou ali com uma caçamba, e dentro da caçamba eu tenho 1 tonelada de água, ou seja, 1 metro cúbico de água. Né? A carga de trabalho é o peso da água mais o peso da caçamba. É o peso de tudo que estiver sendo colocado para o meu cabo de aço levantar. Bom, não é só a carga que eu estou querendo sungar, não. É a carga mais tudo que está associado ali, que está pesando o cabo de aço também. Se eu pego a minha carga de ruptura e divido pela minha carga de trabalho, eu tenho o meu fator de segurança. Bom? Bacana? Alguém não entendeu isso aqui? Então vamos dizer que a minha carga de ruptura, vamos dizer que isso aqui seja 500. 500 toneladas força. Vocês vão ver isso lá. A minha carga de trabalho, para o caso aqui, né, ela está de 50. Eu estou levantando 50 toneladas de peso. 50 toneladas de força. O meu fator de segurança aqui, ó, 50 para 5 vai ser o meu fator de segurança igual a 10. Pô, John, mas 10 é muito. Não, vai depender do tipo de coisa que você está trabalhando. Se é um elevador, tem um fator de segurança mínimo. Se é uma ponte rolante, tem um fator de segurança mínimo que você tem que atender ali. Né? A gente vai ver isso aqui agora. Aqui, ó, só para complementar aqui a leitura. Um fator de segurança adequado garantirá segurança na operação de movimentação de carga, e desempenho e durabilidade do cabo de aço, e, consequentemente, economia. Obviamente que se eu chegar muito próximo dessa minha carga de ruptura, né, não preciso nem chegar nela, mas só de chegar próximo eu já começo a danificar aquele cabo de aço. Ele vai tracionar demais, ele vai deformar. Né? Eu não quero isso. Por isso que o meu fator de segurança tem que ser adequado à minha atividade. Aí tem uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês com esses fatores de segurança. Tá bom? Aqui, ó. Fator de segurança, então, é a carga de ruptura mínima pela minha carga de trabalho. Para cada uma dessas atividades aqui, ó, eu tenho um fator de segurança, vamos dizer assim, fator de segurança mínimo indicado. Se eu tiver outras normas, isso aqui é pelo fabricante.
Se eu tiver alguma outra norma que traz outros fatores de segurança, eu tenho que respeitar as normas lá. E, obviamente, eu vou escolher aquele que seja mais restritivo, vamos dizer assim. Bom? Aqui, ó. Quinchos, guindastes e escavadeiros. O meu fator de segurança é 5. Se eu for tracionar qualquer coisa no sentido horizontal, é de 4 a 5. Então, eu costumo pegar sempre o pior, então, para ter segurança, que é o 5. Pontes rolantes, de 6 a 8. Então, eu vou utilizar o 8. Talhas elétricas, 7. Aqui, ó. Elevador de obra, de 8 a 10. Aquele elevador que tem obras de construção civil, que você vê do lado de fora dos prédios, para carregar materiais e pessoas, é de 8 a 10. Então, usa 10. E elevador de passageiro, 12. Aqui, ó, porque tá cheio de gente lá dentro. Então, pessoal, o que acontece? Normalmente, olha o que eu fiz aqui. Eu expliquei para vocês, vamos dizer assim, do final para o início. Eu expliquei para vocês o que é a carga de ruptura máxima, mínima, e a carga de trabalho para especificar o meu fator de segurança. Quando eu estou trabalhando, eu não tenho aquela situação que eu já tenho cabo, e agora eu vou descobrir qual que é o fator de segurança. Não, é o contrário. Primeira coisa, os dados que eu tenho é a minha carga de trabalho. Bom, é um elevador para 10 pessoas, o peso da caixa do elevador é tanto, o peso próprio do cabo de aço é tanto, eu tenho que considerar também. As instalações elétricas têm um peso ali aproximado de tanto, né? Então a minha carga de trabalho é X toneladas. X newtons, né? Que eu tenho que. Isso aqui tem que ser uma força. Então, ou é tonelada força, ou é newton, quilonewton. Isso aqui é uma força. Tá, beleza. Identifiquei qual que é a minha carga de trabalho. Aí eu vou vir nessa tabela e vou verificar. Falo, Jonathan, eu estou dimensionando uma ponte rolante. A minha carga máxima que eu estou dimensionando nessa ponte é para 20 toneladas. Tá? A minha ponte rolante, meu fator de segurança é até 8. Então eu vou multiplicar 20 vezes 8. Vai dar aí 160 toneladas. E aí sim eu tenho a minha carga de ruptura mínima, que é 160. Eu encontro isso aqui primeiro, vejo na tabela o meu fator de segurança, multiplico um pelo outro para me encontrar a minha carga de ruptura. Aí sim eu vou olhar na tabela, no catálogo, e vou encontrar qual que é o cabo adequado para aquela minha atividade e vou ligar no meu vendedor. Fica, ó, me dá tantos metros do cabo tal. Beleza? Tranquilo? Tem um exercício que a gente vai fazer sobre ponte rolante aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui uma parte prática disso aqui. E, ó, além disso, você lembra quando eu mostrei essa foto aqui, ó? Falei dos tambores. Falei que tem a questão do diâmetro do tambor aqui que tem que ser respeitado. É isso que eu vou falar com vocês aqui agora. Diâmetro das polias e tambores. Um cabo de aço, ele vai abraçar, tal como uma correia, ele vai abraçar um tambor onde ele vai ser enrolado, ele vai abraçar ali uma polia onde ele vai rolar, né? E, obviamente, um cabo de aço ele tem mais resistência que uma correia, normal, que a gente estudou. Obviamente, a minha polia lá nas correias, polia mínima era 65 milímetros. Por certo, eu não posso usar uma correia, um tambor de 65 milímetros aqui para o cabo de aço, porque ele tem mais resistência, ele é mais rígido, ele não tem aquela flexibilidade toda. Então, eu tenho que verificar qual que é o diâmetro adequado das minhas polias e dos meus tambores para que eu possa enrolar esse cabo de aço, para que ele não deforme, para que ele não se danifique antes da hora, para que ele não sofra nenhuma sobrecarga por conta dessa tração, por conta dessa compressão forçada. Tá bom? Essa tabela aqui, ó, ela vai mostrar algumas coisas aqui, ó. Dependendo do tipo de equipamento, ela vai te trazer uma relação entre o diâmetro aqui, ó. O D significa o diâmetro da polia ou tambor, esse Dzão maior. E o Dzinho é o diâmetro do cabo de aço, que você vai olhar no catálogo lá. Você vai dividir um pelo outro e vai encontrar esses valores aqui, ó. Esses valores são os mínimos indicados para o tambor ou para a polia, considerando o cabo de aço que você está utilizando e o equipamento. Bom, para um guindaste, eu vou dividir o diâmetro do meu tambor
dividido pelo diâmetro do cabo de aço, e tem que ser maior do que 18, se for um tambor. Se for uma polia, também é 18. Aqui, eu acho que tá... Aqui, ó, a única diferença está aqui nesse aqui. Entendeu? Então, o meu tambor, ele tem que ter um diâmetro 18 vezes maior do que o meu diâmetro do cabo de aço. Para aplicação de elevação. Né? Elevação da lança é 15, que é para uma escavadeira, elevação e arraste tem valores diferentes. Elevador de passageiro tem aqui também, ó, 40. O tambor que eu estou falando para passageiro é esse aqui, ó. No caso aqui, para esse exemplo aqui, não é tambor, né? É uma polia que tem aqui, ó. Certo? É o diâmetro mínimo para essa polia. E ainda tem um detalhe. Aqui, ó, canal da polia. Olha isso aqui, ó. Eu tenho aqui um tambor ou uma polia. E a exemplo das correias, eu tenho que ter um canal aqui para que aquele cabo de aço seja alojado. Vocês concordam? Olha aqui para você ver, ó. Nessa imagem aqui, ó, fica muito nítido aqui. Eu tenho aqui um tambor. Aqui não está dando para ver a superfície do tambor, não, mas ele é ranhurado no diâmetro adequado para me alojar esse cabo de aço aqui. E eu ainda tenho esse guia aqui, ó, que à medida que eu vou enrolando esse motor, vou enrolando esse tambor aqui para puxar o cabo ou soltar o cabo, eu tenho essa peça aqui, ó, que é uma guia, que ela vai andando e vai colocando o cabo de aço sobreposto nos dois cabos de aço que já estão embaixo. É como se eu tivesse um cabo aqui, ó, e o outro aqui. O meu tambor, ele tem os canais adequados para me colocar aquele cabo. Só que vão dizer que eu já dei uma volta, né? Aí, esse guia aqui vai posicionar o próximo cabo aqui, ó. Entre os dois, posicionado em cima, para que ele fique melhor alojado e não tenha deslizamento. Tá? É isso que eu estou mostrando aqui nessa imagem. O meu, vamos dizer assim, essa ranhura para me alojar o cabo de aço no tambor, ela tem que ter uma dimensão adequada. Então, o diâmetro do cabo, ele tem que ter uma abertura de 30 a 60 graus, né? Aqui, ó, diâmetro da polia, canal da polia nova usinada do cabo, desgaste do canal da polia, obriga uma usinagem ou substituição. Por quê? Porque o meu cabo de aço ele tem que estar bem posicionado, alojado aqui nesse receptáculo aqui para ele aqui, nessa ranhura. Se porventura a ranhura se desgastar, eu tenho que mandar fazer um trabalho aqui para melhorar isso. Ele não pode ficar com esse espaço vazio aqui embaixo, não. Lá nas correias tinha que ficar um vazio embaixo, né? Até para dar ventilação e refrigeração, para não superaquecer. O cabo de aço, não. Ele tem que trabalhar totalmente alojado aqui na ranhura. E como é que eu verifico esse diâmetro da ranhura? Por esse cálculo aqui, ó. Canal da polia. Para uma ótima vida útil do cabo, o canal da polia deverá ser adequado ao diâmetro do cabo. Tranquilo. O raio do canal da polia deverá estar entre 0,525 diâmetro do cabo e 537 milésimos aqui do diâmetro do cabo, onde deu o diâmetro do cabo. Ó, se eu tenho um diâmetro aqui, ó, do cabo, o cabo ele tem um diâmetro aqui, certo? Quando eu falo o raio do canal da polia, eu tenho essa ranhura, o raio dela tá aqui, ó. Esse raio tem que ser isso aqui, ó. 0,525 até 0,537 que multiplica o diâmetro do cabo. Se eu quiser usar, em vez do raio, né, usar esse diâmetro completo aqui, ó, é só multiplicar isso aqui por 2. Ok, pessoal? Tranquilo? Obviamente, eu não acredito que vocês vão chegar a dimensionar um tambor aqui para verificar. Mas, obviamente, se você estiver tendo um problema com ruptura de cabo de aço lá, olha, lembra daquelas análises de falhas que nós estudamos? Né? Dependendo do tipo de ruptura do cabo, eu posso me preocupar com essa questão das ranhuras do tambor também. Às vezes, essa ranhura ela quase não existe praticamente,
Aí os cabos de aço estão atritando entre si ali, estão sambando enquanto estão trabalhando ali, estão atritando e estão arrebentando. Aí você vai lá e verifica, pô, deixa eu verificar se a minha ranhura do meu tambor está dentro do padrão. Tá? Só mais uma informação aí para vocês. Eu já mostrei. E aqui está aquele exemplo que eu falei para vocês do dimensionamento que a gente vai fazer. Deixa eu ver quantas horas aqui para não atrapalhar. Bom. Eu tenho uma ponte rolante. Eu tenho uma carga aqui de 200 kN. Tá? Vamos fazer uma conversão. Acho que 200 kN é 20 toneladas. Deixa eu ver aqui. Vamos aproveitar, né? Ó. Vamos usar as ferramentas que a gente aprendeu. Força. Eu quero em quilonewton para sair tonelada força. Eu tenho 200 kilonewtons. Ó, 20 toneladas. Bom? Dá esses decimal aqui, pessoal, porque assim, a gente arredonda que a força da gravidade é 9,81, a gente arredonda para 10, né? Mas, na verdade, é 9,81 a aceleração da gravidade. Como que eu encontro essa força aqui? Eu tenho lá uma carga de 20 toneladas, 20 mil quilos. Como que eu transformo 20 mil quilos, que é uma massa, eu transformo numa força, né? Eu multiplico a minha massa vezes a aceleração da gravidade, que é a gravidade que está puxando ali para trás, né? Então, se eu tenho ali 20 mil quilos e multiplico por 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, vai me dar ali, ó, 200 kilonewtons, que é o nosso caso aqui, ó. Agora, se eu tenho 20 mil quilos e multiplico por 9,81, dá 196,2 kilonewtons. Mas, como eu estou entrando com o meu dado de entrada aqui, já é em 200 kilonewtons, que é equivalente a 20,39 tonelada força. Tá? Ou 20.390 quilograma força. Ok? 1.000 quilograma força é igual a 1 tonelada força. Aqui só um adendo aqui para a gente entender essa questão de conversão de unidades aqui, tá bom? Não vão assustar, não. Então, beleza. Eu tenho uma ponte rolante, ela será projetada para transportar uma carga máxima de 20 toneladas. 20 toneladas força, ou 200 kN. Determinar o diâmetro do cabo que irá içar a carga. Ó, então beleza. Eu tenho uma carga. Isso aqui não é nada não, tá? Isso aqui é só aquele controle que o operador fica apertando os botãozinhos lá para subir, descer e movimentar a ponte. Então eu tenho uma carga de 20 toneladas. Eu tenho aqui esse carrinho aqui que vai subir e descer. Aqui tem um oitão. Beleza. Sabendo que a ponte somente irá levantar cargas a temperaturas ambiente. Ah, tá. Temperatura ambiente. Por que ele trouxe essa informação? Quando eu estou utilizando aqui temperatura ambiente, vocês concordam que ele está numa configuração de trabalho mais suave do que se eu estivesse trabalhando perto de um alto forno, por exemplo, com exposição a calor? Às vezes eu tenho uma ponte rolante perto do alto forno, normal ter. Né? Então, para cada ambiente, eu vou ter que consultar no catálogo qual que é o meu cabo de aço adequado. Normalmente, dependendo da atividade ali, até a certas temperaturas, cabos de aço com fibra com alma de fibra não são adequados para trabalhar em ambientes com calor, até uma certa temperatura. Bom, dependendo da temperatura de trabalho lá, é necessário ler um cabo de aço com a alma de aço. Então tá, eu só tenho isso aqui. Essas aqui são as minhas informações. Vamos desenvolver isso aqui? Ó. Isso daqui, ó, está especificado aqui. Ó, eu tenho uma carga de 200 kN, ou 20 toneladas de força, a gente já fez aquela conversão. E aqui, ó, eu tenho aqui esse moitão, eu tenho, não é só um cabo de aço que está fazendo aqui, como se tivesse pendurado aqui no centro, né? Eu tenho o mesmo cabo de aço, ele vai fazer um abraçamento aqui nesse moitão aqui para levantar a carga. Ou seja, eu tenho uma carga para baixo, só que essa carga aqui, ela está sendo resistida
por duas cargas para cima. Olha aquele trem lá que a gente estudou lá, de somatório das forças em Y tem que ser igual a zero, porque esse aqui está estático. Se não for igual a zero, vai ter um movimento para um lado ou para o outro. Uma aceleração para um lado ou para o outro aqui. Como está parado, né, em tese, então, essas duas forças aqui balanceiam essa força. Se eu faço esse esquema aqui, ó, 200 é igual a 200, só que é para 2, então cada um desses cabos pega metade da carga total. Né? Então cada uma das pernas do cabo aqui vai ter uma carga de 100 kN. Bom? Alguém não entendeu esse joguinho aqui? Ok, quando eu tenho uma carga e ela está sendo elevada por duas pernas ou mais pernas de cabo de aço, ou de corda, ou de qualquer outra coisa, essa carga total aqui ela é diluída entre as pernas que estão fazendo esse içamento. Era isso que eu ia mostrar para vocês quando eu falei aquele trem lá de... eu mostrei aquela ilustração lá do guindaste, que são vários cabos que trabalhando num arranjo específico de polias fixas e móveis, eu consigo diminuir a velocidade e aumentar a força. Por quê? Vocês concordam que eu vou puxar esse cabo aqui, ó, como são duas pernas, o meu motor está girando lá em cima, lá, né? Eu vou puxar esse cabo aqui e só uma perna que vai subir, a outra fica travada lá no meu ponto. O meu tambor vai girando e ele vai sendo enrolado aqui em cima e só essa perna que vai sendo enrolada aqui. Por quê? Porque essa aqui está fixa numa barra lá. Ok? Até porque se essa aqui tivesse no mesmo tambor, né, ele ia girar e ia ficar parado aqui embaixo. Não ia funcionar. Então, olha só. A velocidade com que eu puxo isso daqui, ó, vamos dizer que é 2 metros por segundo. Eu estou puxando o cabo a 2 metros por segundo. Só que a carga está sendo elevada a apenas 1 metro por segundo. Porque essa velocidade, ela está sendo também diluída para as duas pernas. Bom? Ó, de novo, eu diminuí a minha força em cada cabo. Ou melhor, um cabo que tem uma resistência de 100, eu estou levantando uma carga de 200. Eu dobrei a minha capacidade de carga desse cabo. Mas a minha velocidade de elevação caiu pela metade. É aquilo que a gente já estudou lá atrás também. Tá, mas isso aqui é só um adendo que eu coloquei. Daqui a pouco eu vou explicar mais essa questão para vocês aqui das polias e negócio. Importante é vocês entenderem isso aqui, ó. Que essa carga está sendo dividida para essas duas pernas. Tá. Aí eu fiz aquela conversãozinha lá para vocês lá, né? Expliquei essa correlação entre toneladas e newtons e tal, e sei que uma tonelada é igual a 100 kilonewtons, é igual a 10 kilonewtons, né? Então, aqui está 100 kilonewtons, isso aqui é 20 toneladas, então isso aqui é 10 toneladas. 10 toneladas força. Ou, se não, 100 kilonewtons, né? Que foi dividido aqui. Ah, beleza, entendi. Aí eu vou no manual. No catálogo, nesse catálogo aqui, ó, do fabricante. Aí eu vou procurar uma página que ele vai falar o seguinte, ó. Para ponte rolante, os cabos de aço indicados são esses aqui, ó. Cabo de elevação, o 6x41 Orton Seal, alma de fibra, torção regular, polido. Tá aqui. Olha aqui a categoria de resistência do material, IPS. Cabo para levantar cargas quentes. Para essa especificação também, esse Orton Seal, ele também pode ser utilizado como alma de fibra. Então, beleza. Independente, então, da temperatura de ambiente, eu estou utilizando o mesmo cabo, 6x41 Orton Seal. Aí ele vai trazer aqui, ó, para trabalhos em atmosfera corrosiva, também é recomendado cabo de aço com alma de aço. Né? O catálogo vai trazer diversas informações. Aqui traz a imagenzinha, ó, carga normal fria, né? Tá aqui esse, carga quente aqui, né? Vamos dizer que esse aqui é um material em temperatura, tá aqui, então o mesmo cabo, 6x41 Orton Seal. Aí eu vou procurar lá no catálogo a tabelinha das cargas desse 6x41 Orton Seal, que é esse aqui. Aqui, ó, apesar de estar aqui, classe 6x36,
eu começo aqui, ó, 6 por 36 Orton Seal, 6 por 41 Orton Seal. É o que ele me pediu lá. Alma de fibra, tá aqui. Aqui, olha o interior preenchido aqui, alma de fibra. Ok? Aí, ó, eu calculei lá, tem que ser 100 kN. Vamos procurar aqui, ó. O meu fator de segurança para uma ponte rolante é de 6 a 8. Né? Então, vamos verificar aqui, ó. Eu encontrei 100. Esse aqui, ele está em tonelada-força, né? Que é a carga de ruptura mínima, tonelada-força. Então, eu já vou calcular, então, em tonelada. O 100 kN é igual a 10 toneladas em cada cabo. O meu fator de segurança aqui para a ponte rolante é de 6 a 8. Eu vou usar o máximo, 8, então. Vezes 8. Então, ó, para suportar essa carga aqui em cada cabo de 100 kN, ou 10 toneladas força, eu vou precisar encontrar o cabo 6 por 41 que resista 8 vezes mais do que isso, porque é o meu fator de segurança para a ponte rolante. Então, ó, se eu encontrei lá que é 6 por 10 vezes 8, deu 80, então eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho a família de materiais IPS e a IPS. Lá, ele disse que pode ser o IPS mesmo. Então, eu vou olhar aqui, ó. IPS, essas tabelas aqui é para esses três tipos de cabo, então eu posso olhar aqui sem preocupação. Aqui, ó, IPS, o primeiro que pega acima de 80 é esse aqui, ó, 86,5. Aí eu vou encontrar aqui, ó, que esse cabo de aço que eu vou precisar de 86,5, qual que é o diâmetro dele? É o cabo, então, de 1,5 polegadas. Então, para trabalhar nessa configuração aqui, eu estou especificando o cabo de aço, o Orton Seal 6 por 41 de 1,5 polegadas, cuja carga de ruptura é de 86,5 tonelada-força. Olha a diferença. O cabo ele tá submetido a uma carga de 10. Por conta do meu fator de segurança, eu preciso de um cabo de 86. Ok? Para realmente, se eu tiver uma sobrecarga, porque sempre tem sobrecarga, ainda mais em ponte rolante, que ela movimenta, ela transporta aquilo lá, né? Tem a inércia do movimento daquela carga, então eu preciso desse fator de segurança alto. Então aqui, ó, 86,5. Ah, Jonathan, eu podia usar o 6? Podia, mas não economiza não, faz bobagem não, porque depois o capeta atenta, aí eventualmente daqui 5 anos, 10 anos acontece um problema lá que você nunca trocou o cabo nesse período todo. Aí caiu, matou alguém, né? Aí vai lá a perícia da Polícia Federal lá, da Polícia Civil, calcular quem que é o responsável. Aí o Jonathan, que é a ART aqui do dimensionamento da ponte rolante. Pô, mas ele até tá certo, mas ele vai responder aqui de forma culposa, pelo menos, porque colocou o fator de segurança mínimo para economizar no cabo de aço. Então taca no maior lá que dá mais segurança. Obviamente você não vai usar além disso, a não ser que uma norma específica te diga para usar, né? Mas o uso máximo, que aí você está amparado. Vai? Alguma dúvida nesse dimensionamento? De como fazer esse dimensionamento aqui? Suave, né, pessoal? Tranquilo, né? Ótimo. Deixa eu abrir aqui o catálogo, então. Deixa eu ter uns minutinhos a mais aqui. Já tá até com ele aberto aqui. Esse catálogo aqui é muito completo. A exemplo dos rolamentos, ele vai trazer uma parte inicial aqui, te ensinando o que é um cabo de aço, né? Vai explicar direitinho. Tudo isso que eu falei está aqui. Na aula inteira nossa está aqui. Né? Aí ele vai apresentar, aqui, ó, de onde eu tirei essa qualidade do material. Ele vai te ensinar o que é um cabo de aço. Ele vai te falar aquela composição de cada perna baseado nos arames. Vai falar do tipo de alma, sentido de torção.
Ele vai falar de lubrificação também, que eu esqueci de falar, mas lubrificação de cabo de aço é importante para aumentar a durabilidade dele. Né? Um cabo de aço sem lubrificação, ele não dura pouquíssimo tempo comparado à vida útil normal dele. Aí vai falar aqui de resistência e tal. Aí ele vai falar aqui do fator de segurança. Como medir um cabo de aço. Aquela questão lá dos canais para alojamento nas polias e tambores. Aí ele vai te trazer informações de manuseio, o que você pode fazer, o que você não pode. Emendas de cabo de aço é possível fazer, ele te ensina a fazer do jeito correto aqui. Aí ele vai falar, ó, vocês lembram quando a gente estudou lá no início, naquela questão lá de manutenção de cabos de aço? Lá atrás, aqui ó, a gaiola de passarinho, né? O que causa cada um desses defeitos no cabo de aço e como fazer para evitar. Está aqui no catálogo para a gente consultar e aprender. Aí ele vai falar aqui dessa questão da nomenclatura dos cabos de aço de acordo com as pernas, né? E com os arames de cada peça. Ele vai trazer aqui a página que cada um desses cabos de aço estão localizados. 6x19, 6x36, 6x61. E vai trazer aqui, ó, diversas informações de cada tipo de rolamento. De rolamento não, para você ver. Né? Rolamento na cabeça, cabo de aço. Aí vem aqui as tabelas para a gente encontrar as cargas de ruptura desses cabos de aço. Né? A gente já não entendeu aquela questão dos fatores de segurança, então a gente trabalha os fatores de segurança com essas cargas para encontrar os diâmetros que nós precisamos. Que nem esse exemplo que nós fizemos lá. A gente encontrou as cargas, encontrou o fator de segurança, encontrou aqui a carga de ruptura para encontrar aqui o diâmetro do cabo de aço que eu tenho que utilizar. Aí eu vou encontrar as tabelas para cada modelo, para cada tipo. 6x41 foi o que a gente utilizou. Não, esse aqui é alma de aço, não é esse aqui não. E vai. E aqui, no final, ele vai pegar diversos tipos de equipamentos, uma escavadeira, e vai fazer as recomendações de qual cabo de aço você vai utilizar nesse equipamento. Né? Foi daqui que eu utilizei, por exemplo, aqui, isso aqui é um guindaste. Foi daqui que eu utilizei essa indicação para utilizar o cabo de aço nessa ponte rolante. Aqui, ó, 6x41, Warrington Seal. Draga de sucção, transporte de toras de madeira, bate-estaca. Tem um monte de equipamentos aqui que ele vai te falar qual que seria a especificação melhor. Elevador de passageiro. A ponte estaiada. Ou seja, é muito fácil utilizar esse catálogo, ele é todo ilustrado. É curtinho. Então, eu vou colocar esse catálogo disponível para vocês. Sugiro que vocês leiam pelo menos essa primeira parte aqui, que é essa parte teórica, que a aula que eu passei para vocês aqui hoje está toda aqui e com um pouco mais de informações ainda. Tá bom? Uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui ainda é esse aqui, ó. Isso aqui é um bônus, tá, pessoal? Isso aqui é uma linha de vida que a gente projetou para White Martins aqui em Divinópolis. Aqui. Eles tinham lá uma estrutura lá que passava umas eletrocalhas, umas tubulações e tinha que passar uma linha de vida lá. Peraí, deixa eu só consertar isso aqui. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, né, medi tudo, as distâncias, os vãos, tudo que precisava medir. Deixa eu acertar isso aqui. Só para visualizar melhor com o fundo preto aqui. Eu verifiquei lá tudo que precisava medir e a gente foi e dimensionou esse cabo de aço aqui, ó. Cabo de aço de diâmetro de 16 milímetros. Por quê? Porque eu tenho uma carga aqui especificada por norma, que é o peso próprio do operador caso ele caia. Tem uma distância que ele tem que cair aqui e essa distância vai aumentar essa carga de impacto aqui. Nesse caso, a gente dimensionou essa linha de vida para 2 operadores simultâneos caindo aqui para segurar eles. Né? E aqui deu um cabo de aço de 16 milímetros. O memorial de cálculo está aqui, ó.
Aí o que eu faço? Ó, aí, pessoal, isso aqui é só para mostrar para vocês um relatório técnico, vamos dizer assim, ó. Objetivo, identificação da empresa, as normas de referência que você está trabalhando, os materiais envolvidos, o cabo de aço, né, os perfis metálicos, aqui o cabo de aço, aqui, ó, CIMAF ou similar, tipo 6x19, classe tal. Tabelinha de cargas, análise, cargas combinadas, metodologia. Aqui, ó, para calcular a linha de vida, o vão de tanto, de tanto a tanto. Peso do corpo, 100 kg do operador, né, a distância do vão. Força de ruptura do cabo, 18.700, que foi aquele cabo especificado. Tá aqui, ó. Aí eu vou e faço o teste. O fator de serviço do cabo é maior do que 2, para a norma, aí eu estou utilizando a norma de linha de vida. Tá? Ó, beleza, para esse caso calculado, está aprovado. Aí eu vou e dimensiono essa estrutura de apoio aqui, né? O suporte, que não adianta nada o cabo segurar e essa estrutura aqui não aguentar. Aí eu tenho que dimensionar isso aqui para verificar se vai suportar as cargas. Eu vou e faço o cálculo lá. Né? Isso aqui foi modelado no computador, aí o computador entrega o relatório por elementos finitos e tal. No final, né, a gente tem a conclusão. Aqui, ó. Vão de tanto a tanto, cabo 16, 6x19, classe 21600, papapá, fabricante, carga de ruptura tanto, coeficiente de segurança de 5,11, que foi o que a gente encontrou lá na nossa análise. Bom? Aí tem um detalhezinho também que eu queria mostrar para vocês, é que esse aqui, ó. Quando você vai fazer prender um cabo de aço assim nele próprio, olha o que a gente faz aqui, ó. Eu tenho um cabo de aço, eu dou uma volta aqui nessa pecinha aqui, ó. Eu tenho que travar ele nele próprio. Tem uma forma correta de fazer essa pressão aqui, de fazer esse travamento com esses grampos, tá? Que é isso aqui, ó. Você vem com o cabo, você dá a volta nele numa sapatilha, né? Que nada mais é do que um olhal, que o cabo de aço vai abraçar esse olhal aqui. Aí na volta, você tem que ter aqui um comprimento mínimo de 300 e colocar 3 grampos. Eles têm que estar posicionados aqui para cima, no sentido aqui do abraçamento, aqui, tá vendo? Ele não pode estar invertido aqui para baixo, não. Bom? Então, só um detalhe de montagem que a gente tem que observar também. Ó, nesse caso aqui, a montagem foi: o cabo vinha, passava por uma sapatilha, voltava e travava com grampo. Aí eu utilizava aqui, preso na sapatilha, um esticador. Porque é difícil, né, você conseguir a tensão correta no cabo só na mão. Né? Aí eu tenho um esticador aqui para me fazer a tensão no cabo para ele ficar bem tracionado e puxado aqui. E aqui na outra ponta do esticador eu colocava uma manilha, que é isso aqui, ó. Essa manilha aqui, a gente viu ontem, inclusive, naquela história lá da cupilha prendendo aqui nessa pontinha aqui, ó. Aí essa pecinha eu vou e prendo nesse detalhe aqui, ó. Eu faço o meu suporte com uma orelha aqui furada e eu vou e prendo essa sapatilha aqui. Sapatilha o nome, né? Essa manilha. Eu vou e prendo essa manilha aqui também. Montagem correta de uma extremidade de linha de vida. Ok? O que mais eu ia mostrar para vocês? Acabei aqui. A minha apresentação aqui também finalizou. Aí eu ia mostrar isso aqui para vocês, né? Mas eu acabei mostrando lá. Então, para encerrar isso aqui agora, isso aqui é um videozinho do Telecurso, de uns 10 minutos. Mas para não entrar no nosso intervalo aqui, eu vou mandar isso aqui no WhatsApp para vocês. E eu peço que vocês façam essa boa vontade de assistir esse videozinho. Né? É um material complementar, uma aulinha do Telecurso, que vai trazer mais informações além do que eu passei aqui para vocês. Principalmente coisas de manutenção desses cabos de aço. Bom, por favor, vejam, né? 10 minutinhos não vai tirar o tempo de ninguém, não. Bom? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Vocês já passaram algum perrengue por cabo de aço? Algum problema que vocês querem compartilhar? Tá todo mundo aí? Eu não tenho nenhum perrengue, não. Cabo de aço é um negócio mais tranquilo, né? Não tem tanta
Não, é porque eu, na verdade, não fico nessa área, né, de aço, essas coisas. Beleza. Mas de certa forma, para você ver, a gente matou o cabo de aço, falamos o que tinha que falar, não ficou nada para trás. Né? Em uma aula a gente conseguiu matar o conteúdo todo. Realmente, cabo de aço, comparado com o rolamento que a gente ficou em umas 2, 3 semanas, é bem mais simples. Né? Ah, não, isso é. Então, pessoal, sem comentários, sem questionamentos. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Segunda-feira a gente volta. Tranquilo? Beleza. Eu vou dar uma verificada se existe. Se o sábado de amanhã é sábado letivo. Se tiver, eu faço algum comentário com vocês lá no grupo do WhatsApp. Tá? Talvez quem está devendo alguma coisa aí vai providenciar. Eu vou verificar lá e passo para você. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.